Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais os seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Façamos uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, estamos em Tua presença nesta noite, Jesus. Já podemos te sentir aqui. Eu creio que algo o Senhor tem para fazer e falar nesta noite. Jesus, se quiseres batizar com o Espírito Santo nesta noite, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, toda a autonomia e liberdade para batizar com o Espírito Santo, porque o povo é teu e a casa é tua. Espírito de Deus, Tu és aquele que visita os enfermos com saúde, e nós cremos que aquele que estiver enfermo ou enferma nesta noite, o Senhor pode curar, porque onde Tu estás, algo sobrenatural acontece para a Tua glória. Espírito Santo, Paracleto Divino, nós te clamamos e te convidamos a permanecer aqui entre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo entre nós nesta noite. Tu és o nosso convidado de honra. Vai soprando o teu vento entre nós neste lugar. Vai tirando a inquietação, o cansaço físico, a perturbação, para que a mente esteja, Pai, aberta e ativa para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, é isto que nós te pedimos, meu amigo. E desde já te agradecemos. A igreja que concorda diz. Amém. Fala da carta que Paulo escreveu aos Efésios, irmãos. É falar da narrativa bíblica ali escrita em meados do ano 62 depois de Cristo. Paulo ele vai falar sobre Cristo e a sua igreja. A carta aos Efésios, ela é um dos picos elevados da revelação bíblica recebida por Paulo. Paulo, para você ter ideia, quando escreve esta carta, vai direcionar uma expressão de um rico transbordar da revelação divina proveniente da vida de oração, da vida devocional do apóstolo Paulo. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, Paulo provavelmente neste período da escrita ele estava prisioneiro ali provavelmente em Roma, e quando meditamos no contexto da cidade, a cidade de Éfeso, jovens, era uma das 4 cidades mais importantes do Império Romano. A mesma era a capital da principal província da Ásia e situava-se aproximadamente a 1,6 quilômetros do mar Egeu. A cidade de Éfeso tinha como lugar sagrado o templo da deusa Diana e Artemis para os gregos, Diana para os romanos e deusa Artemis para os gregos. Esse templo ele era importante para o comércio da cidade, se tornando este também o principal estabelecimento bancário da cidade de Éfeso. A cidade é uma cidade com um número de população grande, porque habitavam-se naquela época cerca de 250 mil habitantes na cidade de Éfeso, e Paulo esteve ali em sua segunda viagem missionária para estabelecer a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando lemos, queridos, o capítulo 5, que foi o capítulo que eu utilizei para ministrar nessa noite, percebemos que Paulo ele vai se preocupar em centralizar sobre a conduta do verdadeiro crente. Quando meditamos no versículo 1, percebemos que Paulo ele vai escrever dizendo: sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo vai escrever esta carta para que os crentes de Éfeso viessem a entender que melhor era imitar a Deus do que imitar aos homens. Melhor era imitar a Deus do que imitar as práticas pecaminosas promovidas pelo homem. Depois que Paulo fala sobre a questão da conduta, no versículo 2, Paulo fala sobre a necessidade de vivermos em amor. Todos nós somos sabedores que o tempo que estamos inseridos é um tempo muito frio. As pessoas estão se desvinculando de outras pessoas de uma maneira muito rápida. O sentimento de fraternidade, de comunhão, de amor, de unidade, de comunhão em termos de serviço, de ajuda, tem ficado cada vez mais escassos em nosso meio, porque o amor de muitos está esfriando, não apenas pela palavra, mas também está esfriando através do contato pessoal e interpessoal. Paulo depois, no versículo 6, ele vai dizer para os crentes de Éfeso: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas palavras vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando meditamos, queridos, sobre essa expressão paulina, não vos enganeis com palavras vãs, Paulo, em outras palavras, ele está aplicando para eles: vocês não podem se deixar enganar por pessoas que não têm contato com princípios verdadeiros. Vocês têm que ter uma mente discernida para receber o que é bom, agradável e nutritivo, e aprender a colocar para fora, expulsar, não aceitar aquilo que é tóxico. Quando meditamos sobre a palavra vã no contexto original, a palavra vã no contexto original do grego significa aquilo que é vazio, aquilo que é destituído de verdade. Então Paulo diz para ele: cuidado com as mentiras que estão sendo levantadas como verdade. E quando meditamos, queridos, no tempo em que a juventude hoje vive, o tempo em que a igreja está inserida, nós nunca vivemos um tempo de tantas mentiras sendo pregadas nos altares e de tantas pessoas recebendo aquelas mentiras como verdade e colocando em prática e vivendo um pseudo-evangelho. Pergunta para quem está perto de você: como é que você está andando? Pergunta para ele, pergunta para ela: como é que você está andando? O irmão poder dar mais um brinde do retorno, me agradeço, meu querido. Não vos enganeis com palavras vãs. Repita comigo: não vos enganeis com palavras vãs. Sabe o que significa a palavra enganar no grego? Significa iludir. E quando Paulo escreve esta carta para os crentes de Éfeso, Paulo escreve com a preocupação da ilusão estabelecida no meio do povo. Pessoas que estavam trocando os princípios divinos em detrimento de práticas abomináveis que estavam sendo realizadas na cidade de Éfeso. Eu disse a vocês na introdução que em Éfeso estava estabelecido o templo da deusa Diana. Logo, dentro deste templo existiam prostitutas cultuais que adoravam a Diana dos Efésios. Os crentes de Éfeso, eles eram muito sensíveis a se desviar do evangelho por causa de propostas de fora. E quando meditava no texto, o Senhor me orientou para dizer: o povo de hoje tem que viver na solidez da palavra, para que a ilusão de fora não entre dentro dos templos e retire a verdade que está estabelecida. Pessoas que estão vivendo dentro da igreja, mas vivem uma vida disfarçada, colocam uma capa de verdade, mas vivem na prática da mentira. Falam até a verdade, mas vivem na atitude de mentira. Ou seja, fariseus transvestidos de cristãos, fariseus transvestidos de convertidos. Pessoas que pregam a verdade, mas não vivem o que prega. Canta a verdade, mas não vive o que canta. Vem até para a Santa Ceia, mas não tem uma conduta santa depois da Santa Ceia. Mas hoje é noite de Deus nos chacoalhar para a gente entender que devemos ter posição de filhos da luz. Eu
nesta noite, subordinado, primeiramente ao Espírito Santo, mas há um tema: andai como filhos da luz. O mundo está iludindo, os jovens estão suscetíveis a ilusões de fora de uma forma muito fácil. Eu nunca vi um tempo onde a maioria dos crentes, a maioria dos jovens que estão dentro da igreja, não usufruíram do evangelho prático. Você vai entender o que eu estou dizendo. Nós vivemos em um tempo onde o evangelho prático está escasso. Em que sentido? Nós precisamos entender, primeiro, o que é que eu sou diante de Deus, quem eu sou diante do povo, e o que é que eu faço dentro da igreja. Quem eu sou diante de Deus, o que é que eu sou diante do povo, e o que é que eu faço dentro da igreja. Repita comigo: quem eu sou diante de Deus, quem eu sou diante do povo, e o que é que eu faço dentro da igreja. Primeiro, quem eu sou diante de Deus. João escreve dizendo que nós somos filhos. Se você é filho, você tem pacto com a eternidade. Se você é filho, você não é mais escravo. Logo, se eu sou filho, não estou preso ao mundo, mas estou liberto dele. Então, se eu sou filho de Cristo, se eu sou filho de Deus, através de Cristo, eu tenho liberdade de adentrar no Santo dos Santos. Se eu sou filho de Deus, através de Cristo, eu tenho liberdade de usufruir de dons espirituais. Se eu sou filho de Deus, através de Cristo, eu tenho a capacidade de ser um transmissor de poder, um transmissor de autoridade, um transmissor de vida, um transmissor de graça, um transmissor de unção. Eu tenho a capacidade de, entre o povo, ser um transmissor de poder. Por isso que primeiro, que eu sou diante de Deus, sou filho. O que é que eu sou diante do povo? Sou um transmissor da palavra, sou um transmissor do poder, sou um transmissor de sinais. Repita comigo: palavra, poder e sinais. Olha, palavra, poder e sinais. Mas esse segundo ponto é interessante. As pessoas querem ser filhos, mas não querem ser transmissores. Porque ser transmissor não pode ser de todo jeito. Aleluia. Ser transmissor, primeiro, antes de transmitir, você tem que viver aquilo que você vai. Antes de transmitir, você tem que viver aquilo que você vai transmitir. Então, qual é a dificuldade do povo? O povo quer levantar a mão e dizer que é filho, mas não quer pegar o cajado na mão para dizer a Deus: eu quero te servir para ser um transmissor. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu não te quero apenas como filho, porque pacto eu tenho contigo. Entreguei Cristo, entreguei meu filho na cruz para te remir, te perdoar, te libertar. Mas não te quero apenas como filho, eu te quero como transmissor. Por isso que Deus reuniu a gente no setor 8 para dizer: quem quer poder, comece a pedir poder. Quem quer pregar, comece a pedir a Deus o dom da pregação, o dom da palavra, da ciência e da sabedoria. Por perguntares, porque o Pai tem poder, o Pai tem prazer, o Pai tem capacidade de investir em você. Deus olha para a gente como instrumentos de transmissão. Por que Paulo se preocupa com a igreja de Éfeso? Porque Paulo sabe que a igreja só expande se tiver transmissor. A igreja só cresce se tiver transmissor. Então Paulo entende: se eu tratar a igreja de Éfeso no seu ponto principal, confrontando-a para que eles não sejam iludidos, pastor Sérgio, eles vão ser saudáveis e vão ter a capacidade de transmitir o evangelho com autoridade. Porque você nunca vai ter autoridade se você não tiver vida. Você nunca vai ter ousadia espiritual se você não tiver um comportamento de crente. Então Paulo entende: primeiro vou tratar o comportamento, porque depois que eu tratar o comportamento, depois que o povo entender que eles são filhos, depois que o povo entender que a obra precisa crescer através de transmissores, eu vou orientá-los novamente. Cuidado com as ilusões e cuidado com os mentirosos. Cuidado com os mentirosos e cuidado com as ilusões. Observe uma coisa que eu quero tratar com vocês. O adversário, ele nunca vai vir transvestido em sua forma real. Ele sempre vai vir de uma forma bela. O adversário sempre vai vir de uma maneira que vai lhe encantar.
te afugentar, ele vem para te atrair. Então pare com essa concepção que o adversário, quando vir até você, ele vai vir com garra, com chifre, ele vai vir com um bastão de ferro na mão, ele vai vir de forma que vai atrair a tua atenção. Ele vem através de atuação sutil. O que é atuação sutil? Atuações sutis são atuações que são imperceptíveis. O adversário ele vem pouco a pouco. Você já viu aquele jovem que começou bem em sua chamada ministerial? E você olha para ele, você olha para ela e diz assim: o que aconteceu com você? Nem abrir a boca mais para dar glória tu abre. Nunca mais tu veio para o ensaio. A fisionomia dele mudou. Antigamente ela brilhava, porque crente brilha. Antigamente ele brilhava. Onde ele chegava, alguém dizia: chegou o pregador, chegou a cantora. É um instrumento, é um vaso, é um instrumento de Deus. Porém, todavia, entretanto, ele foi deixando ser iludido pelas mentiras de fora. Ele deixou o adversário entrar no templo que antes era morada do Espírito e habitou nele agora. Quem mora nele não é mais o Espírito. Quem mora nele agora é um instrumento do pecado. Quem mora nele agora são as concupiscências carnais. Quem mora nele agora é a mentira. É o desejo desenfreado pela imoralidade. Você olha para ele e para ela não vê mais brilho. O diabo chegou de pouco a pouco e tomou espaço pela de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão me ouvindo. Aleluia. E Deus dirige a palavra para você. Cuidado por onde você está andando. Cuidado aonde você está colocando a planta dos seus pés. Cuidado com o que você está assistindo. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as amizades que você está firmando. Cuidado com as alianças que você está firmando. Porque alianças, nem toda aliança vem de Deus. Nem toda amizade vem de Deus. Nem toda porta vem de Deus. Nem toda companhia vem de Deus. Nem todo relacionamento é de Deus. Nem todo amigo ou amiga é de Deus. Tem horas que o inimigo sabe da tua fragilidade sentimental e envia pessoas abastecidas de trevas para semear em ti sementes de pecado. E Deus me orienta para te dizer: brechas abertas aqui no Planalto, que foram abertas, pessoas que deram brecha, escancarando a porta, estão esfriando espiritualmente. Deus vai dizer para você: hoje é noite de fechar brecha. Hoje é noite de fechar brecha. Levante a mão para adorar a Deus neste momento da palavra, porque eu sinto virtude de Deus agora dizendo para mim: eu vou fechar brecha aberta. Eu vou fechar brecha aberta. Eu vou fechar brecha aberta. Eu vou fechar brechas abertas. Atuações sutis. Pessoas que perderam o desejo de adorar a Deus. Permitam-me, meus pastores, mas nós que temos alguns compromissos, nós estamos pregando hoje, muitas das vezes, e ficamos, irmãos, preocupados com que situação o povo às vezes não entende o que faz na igreja. Você hoje que prega, se você muitas das vezes não pedir para o povo: dê glória, abra a boca, levante a mão, o povo passa o culto todo olhando para você como se nada tivesse acontecendo. Aleluia. Estamos perdendo a sensibilidade de culto. Estamos perdendo a sensibilidade de adoração. Estamos perdendo a sensibilidade de reconhecer que estamos no espaço para tributar a glória para cima, para que a glória se manifeste embaixo. Quanto mais nós tributamos glória para o Todo-Poderoso derrama poder para baixo. Por isso que é necessário a igreja se reunir em espírito para atrair a presença do dono da obra. Mas a atuação do pecado está entrando. Pessoas que estão pecando e pensam que nada está acontecendo porque ele perdeu o temor. Diga comigo: quando se perde o temor, perde a necessidade da presença. Mais uma vez, se você quiser escrever, escreva: quando se perde o temor, perde a necessidade da presença. Por quê? Porque quando se perde o temor, o caboclo faz o que ele quer, o que dá na cabeça dele. Ela faz o que ela quer, o que dá na cabeça dela. É assim, não é?
A mãe pode dizer, minha filha, está errado o caminho, mas ela quer saber? O pai pode dizer para ele, meu filho, está errado o caminho, mas ele quer ouvir? Porque perdeu o temor. E tem muita gente, um padre de congresso, um padre de pé de gravata, tocando, pregando, cantando, no pecado. Porque perdeu? Perdeu? E se a gente não tratar isso com os nossos jovens, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, com a nossa igreja, o negócio vai ficar uma bagunça. Todo tipo de gente pregando. Abre o Instagram sem o seguidor. Cabra todo troncho, pregando profecia. Deus vai dar carro, vai abrir porta. E o povo é de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas não querem ouvir Bíblia, não querem ouvir palavra, não querem andar no prumo. Mas hoje tem palavra para você se endireitar. Cuidado com as atuações sutis do pecado. Glória a Deus. Aleluia. A gente não fica desgostoso. Gente que tinha de tudo, irmãos, para cima obreiro. Quando menos espera, você encontra ele, está desviado. Está desviado, e a culpa que ele usa, ou melhor, a desculpa que ele usa para sair da igreja é porque ninguém me deu oportunidade. Mentira! Mentira! Porque se ninguém te der no púlpito, a rua está aí. Prega na rua, meu filho. Não porque eu saí da igreja, porque o meu pastor me desprezou. Eu tenho dom de louvar. O que está fazendo no? Se tu queria tanto cantar, por que todo mundo? Porque hoje a gente vive, eu inclusive tratei essa temática de forma bem resumida em uma ministração sobre a necessidade do estrelismo imediato. O camarada não sabe o que é sofrer no Evangelho, mas quer aparecer de um dia para o outro. Paulo sabe que o tratamento necessário para a igreja de Éfeso é tratar com a raiz do problema, para que a igreja viesse a ser uma igreja frutuosa. Então eu quero dizer para você, não busque de forma desenfreada a fama. Não busque de forma desenfreada seguidores do Instagram. Não invente uma fisionomia que você não tem. Não invente ser o que você não é para ter seguidor. Aleluia. Pare com essa besteira. Não, mas teve uma certa jovem uma vez que colocou, e um jovem amigo nosso viu, o meu sonho é ser youtuber. Meu Deus do céu, que mente fraco. Aí eu fico imaginando, pastor Zé Ricardo, se o jovem hoje está dizendo, meu sonho é ser youtuber, mas ninguém diz hoje, meu sonho é ser um ministro. Aleluia. Minha alma chora. Meu sonho é adorar a Deus no ciclo de oração, dirigindo um trabalho de ciclo de oração. Meu sonho é cantar, é Deus me utilizar nos cânticos, no louvor, na adoração. Os jovens hoje brigam, se matam, se flagelam um ao outro por causa de extremismo. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? O pecado já entrou nele faz tempo, ele não percebeu que perdeu a presença. Mas Davi, quando se viu numa situação de pecado, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Purifica-me com hisopo. Davi entendia, eu estava errado, mas eu sei que se a presença de Deus permanecer em mim, eu vou melhorar. Olhe para cá e eu libero a palavra de Deus para a sua vida. Não sei como você chegou aqui, nem tampouco conheço a tua vida diária. Não tomo café com você, muito menos eu conheço que é a tua casa. Mas você sabe como você está diante de Deus. Não seja hipócrita diante de você e diante de Deus, porque Ele tudo vê.
Confesse a Deus o que você está fazendo e diga para Deus: eu preciso mudar, porque eu abri brecha e a sutileza do pecado entrou em mim. Eu fui iludido e eu preciso mudar. Diga para Deus esta noite, seja sincero, porque Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então se quebrante e diga para Deus: me blinda, Senhor, me protege, Senhor, me reveste, Senhor, me livra, Senhor, me enche, Senhor, me enche para que eu transporte de graça, transporte de poder, para que eu seja o que eu era antes. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, não sejais os seus companheiros. Sabe o que Paulo está dizendo? Se afaste daquilo que não acrescenta. Se afaste daquilo que não te nutre. Não, mas se fulano sair de perto de mim, eu morro. Deixe de conversa, rapaz, que tudo morre. Tu nascesse sem fulana e agora vai morrer se fulana sair de perto de tu. Fulano está te levando para um precipício de morte, te influenciando para fazer umas alianças aí, que tu sabe o que é, e Deus braga para te dizer: eu não aprovo essa amizade. Se aparte enquanto você tem saúde, para Deus não dar um assopro e você tropeçar, se arrebentar e voltar tarde demais, depois que Deus feriu a tua saúde. Essa é a palavra. Vou seguir o que Deus me deu. Se quiser glorificar, amém. Se não quiser, eu dou glória para você. Só chega, eu não vou morrer, vou falar tudo. A nossa geração está sendo afetada pelo secularismo. Diga comigo: secularismo. O que é o secularismo? É um sistema político que separa a religião do Estado e das instituições governamentais. Secularismo, jovens, irmãos e irmãs, é uma doutrina que prega que os elementos religiosos devem ser excluídos dos ambientes escolares ou públicos. O que é que a gente está vendo aí? É proibido falar de Jesus nas? É proibido falar de Jesus dentro da sala de aula. O professor que é crente não pode dizer amém. O professor que é crente não pode dar a paz do Senhor. O professor que é crente não pode orar para começar a dar uma aula, porque tem professor crente que antes de dar a aula, ora, no final, agradece a Deus. Está sendo proibido pelo sistema, pelo Estado. Cultos religiosos não podem ser feitos mais em certas universidades. Cultos religiosos não podem ser feitos nenhuma das vezes na sala de aula por um grupo de alunos, porque está sendo confrontado pelo mal, pelo sistema, dizendo que ali não é ambiente de estabelecimento religioso ou de propagação de doutrina religiosa. Estamos vivendo um tempo de secularismo. Agora, pasmem os senhores e pasmem as senhoras. Jovens crentes que estão dentro da igreja, eles aprovam esse sistema. Eles dizem: já gosto do culto da igreja, não tem necessidade de ir na escola ou dar a paz do Senhor. Não tem necessidade de ir no intervalo das minhas aulas eu reunir um grupo e cantar os louvores a Deus. Não tem necessidade de, quando eu terminar a aula, eu faço uma oração com os meus colegas antes de começar uma preparação de um TCC, porque eu tenho vergonha. Não tem necessidade. O que importa é dar a paz do Senhor enquanto eu estou na congregação. O que importa é isso. É o crente que não honra o sangue, não honra o sacrifício, não honra a palavra, não honra a salvação da sua alma. Aleluia, glória a Deus. E tem vergonha de Deus, de propagar o transmissor, ser um transmissor do Evangelho de Cristo. Ele não honra a Deus e dentro da igreja coloca uma capinha de pentecostal. É mentira, é fariseu. Aleluia, glória a Deus. Eu, na época que eu fazia universidade, na época, pela glória de Deus, depois dos intervalos, no intervalo da terceira aula, nós tínhamos um colega nosso lá,
E a gente cantava os louvores. Eu não tenho vergonha da paz do Senhor, não, meu irmão. Pai do Senhor, você pode dar metade, porque eu vou dizer a vocês, tem crente que passa por mim e fica com vergonha da paz do Senhor. Já passou por isso? Ih, rapaz. E a gente cantava um hino. Tinha um hino muito importante, muito interessante que a gente cantava, que atraiu a atenção do povo, que era o 36. Muita gente canta esse hino em culto fúnebre. Só que, irmãos, a pátria que a gente vai morando é muito bela. E o negócio está tão sujo aqui, que a gente mais do que nunca tem que gritar Maranata, porque o negócio está desmantelado. E a gente começava a cantar no intervalo das aulas. Da linda pátria são vãos, mentirosos, escredores. E mandaram, isso é pecado fazer um curso superior? É pecado eu sonhar a magistratura? É pecado eu ter um desejo de ser médico? É honroso. Quando eu ingressei no curso de direito, meu desejo é ser juiz federal. Eu Jesus não quis. E aí? É honroso, mas faça priorizando as verdades de Deus. Diga para alguém aí, estude, se qualifique, mas não esqueça de quem abriu a porta. Não tenha vergonha de expor Cristo, porque se você tiver vergonha de expor Cristo, Ele vai se envergonhar de você. Não espere Ele te responder se você não falar com Ele. Segunda corrente que está entrando, hedonismo. Repita comigo, hedonismo. O hedonismo é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo como um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. Elaborado na Grécia Antiga, acredita-se que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são meios para o encontro da felicidade. O que é que a gente entende com o hedonismo? O sistema hedonista prega o seguinte: o prazer tem que ser alcançado, porque a felicidade está no prazer. A felicidade está em usufruir do corpo. Paulo, sabendo que a igreja de Éfeso é uma igreja sensível à prostituição, porque muitos que se converteram viviam nas práticas da imoralidade, me prova, é tão tal que versículo 3 do capítulo 5: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como vivem ou como convém os santos. Paulo sabia que tinha prostituição, avareza, pessoas que estavam mudando a sua direção sexual, pessoas que estavam trocando os partidos, pessoas que viviam em uma imoralidade extrema, fornicação, viviam dentro da igreja, mas viviam em fornicação e pecado sexual. Paulo vai combater o pecado sexual. É pecado. Se você é jovem, é crente, está em fornicação, isso está te levando para um precipício de morte espiritual. Confesse o pecado,
poder de Deus. Eu tenho que falar. Jovens que não querem mais se casar. É vida, meu pastor. Não querem mais se casar, é hedonista. Namora com 10. Aleluia. Mas não quer casar. Glória a Deus. Não quer casar. Por quê? Não quer ter compromisso. Glória a Jesus. Agora entenda, viu? Vou usar a linguagem de jovem. Esse corpo que você tem de jovem, esse corpo que você tem de moça, vai ficar assim por toda a vida, não, viu? Glória a Jesus. A velhice chega para todo mundo. E a solidão também. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Sistema hedonista. Dentro da igreja. Pergunta aí. Aqui, faz um filtro. Por que você não quer casar? Não, pastor. Eu não estou preparado. Não, pastor, eu não estou preparado. Trabalha, rapaz. Aleluia. O crente tem que namorar, ele vai casar, isso é minha. Louvado seja Não, Deus. pastor, mas eu estou namorando com a moça e não quer casar. Não é de Deus. Porque Deus não quer embaraço, Deus quer caminho para você. Aleluia. Glória a Deus está com um rapaz que só quer saber de curtir. Acabou com bola, fartinha, Aleluia. perfumado, dá uma missão aqui para papai e mamãe. Não quer saber de me respeitar. Se ele não te respeita solteiro, não vai te respeitar casado. Aleluia. Sai disso, que é embaraço. Sistema hedonista. Mas eu vou confrontar pela palavra. É pecado. Falando glória, porque a mensagem é essa. Quando todos vocês fazem um negócio muito sério, tenho que dizer, eu morro. Aleluia. Glória a Deus. Prazer extremo. Prazer extremo. Ele não trabalha, ele não economiza para casar. Ele é gastador, ele é gastadora. Ele não faz uma conta poupança para se organizar, mesmo solteiro para casar. O jovem não faz uma conta poupança para se organizar, para investir no apartamento, investir numa casa. Quer saber? É comprar, gastar, para dizer o que é, o que não é. É egoísmo. Glória a Jesus. Aleluia. Sistema hedonista. Mas destes, afasta-te. Diga para alguém: destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Escute só: se você tiver noivo, estiver namorando com alguém sério, que tem o propósito de casar, Jesus vai providenciar. Aleluia. Eu vou liberar a palavra profética. Receba o porquê de Deus, que eu sinto negócio de dizer. Deus vai providenciar, vai abrir porta, vai mandar a casa, vai mandar os móveis, vai mandar a feira, tudo vai passar necessidade, vai mandar o buffet, vai mandar o bolso, o salgado, vai mandar o lugar no vestido, no paletó. Deus vai honrar o teu comprometimento com a santidade. Recebe a providência de Deus nesta noite. Caminhos começam a ser abertos, porque Deus tem chamada contigo, Deus tem ministério contigo. Ele vai abrir caminho para tu comprar em matrimônio, porque Deus tem patente, Deus tem patente, Deus tem negócio contigo no ministério. Aleluia. Ei, Sala, da Baracamaia. Deus vai te honrar de uma forma tão grande que tem gente daqui a 15 anos que vai dizer: como é que pode? Não tinha condição. Ela não tinha condição, humilde, mas quando te vê casada, casado, bem casado, vai dizer assim: é Deus, não é Deus, você vai dizer: é Deus. Porque eu me mantive crente, eu não fui um cara sem vergonha, eu fui crente, fui de vergonha. Deus vai honrar a tua integridade. Eu creio. Negócio diferente hoje, né? Diga comigo: o meu prazer está em Cristo. O meu prazer está em servir a Jesus. Terceira corrente: Aleluia. egocentrismo. O que é egocentrismo? É a condição ou estado de espírito
do egocêntrico. Tem a origem do grego egon ou kentron, significa eu no centro. O egocentrismo consiste em uma exaltação excessiva da própria personalidade, para se sentir como centro das atenções. O que está acontecendo no meio da gente hoje? Aleluia. Mas escute só, Paulo sabia que tudo isso existia no sistema mundano. Mas ele diz o seguinte, versículo 7: vocês não podem ser os seus companheiros. Versículo 8: porque antes vocês eram das trevas, mas agora vocês são da luz. Andem como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Paulo está dizendo em outras palavras: quem anda como filho da luz não é soberbo e egocêntrico, não é hedonista e não é secular. Agora, o que é um trato com este ponto de egocentrismo? Diga comigo assim: cuidado com o mercado. O que é que muitos jovens estão fazendo é um tempo de implantação midiática do comércio, através de publicações e de comerciais. Os jovens hoje lutam para estabelecer uma personalidade falsificada. Em que sentido? Vou usar um exemplo e você vai entender o que eu estou dizendo. Tem jovens que, se não comprar um iPhone, ele não se sente feliz. Aleluia, glória a Deus. Já ouvi jovem dizer que não se sente bem porque o dele ele tem um celular que não é um iPhone. Aí o que é que faz com o pai? Não, pai, eu tenho que comprar 3.000 reais. O negocinho que tem mais fraco. Aleluia. O pai se mata. Aleluia. A mãe divide 18 vezes no cartão de crédito para o bendito chegar na frente do espelho e dizer: alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. Oh, glória, aleluia. Essa não é! Vai mostrar a maçã. Aí bota um versículo, né? Aleluia. Meu amigo, eu conheço um Oh, glória, que aleluia. saiu da igreja e depois que comprou um iPhone. Já que a gente sabe quem é. O camarada, depois que comprou um iPhone, sai da igreja. Porque o Deus dele não era mais, olha, era o celular. Tem muita gente aqui que o Deus dele é o celular. Se tirar o celular dele, ele morre. Glória a Jesus. Se tirar o celular dele, ele morre. Louvado seja Deus. Aleluia. E o pior, viu? Que chega na igreja, olha, não tem nada, mas tem um celular. Não fala com nenhum jovem do conjunto. Não fala com nenhuma moça do conjunto. Se acha tal, se acha um tal. Porque tem um Aleluia. celular. Louvado seja Deus. Agora manda ele pregar para você ter unção. Olhe para cá, não conversa agora não. Manda ela cantar para ver se o céu desce mais seca do que uma lata batendo. Aleluia. Oh, glória. Seca, seca. Porque Deus aborrece o soberbo. Deus aborrece o soberbo, egocêntrico, prepotente. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu amigo Jesus, tenha misericórdia de mim. Muitas vezes vai ver que eles querem pregar uma mensagem para fazer assim, né? Mas vocês, quando estiver pregando, vocês vão ter que entender que o que tem que ser falado é o que Deus quer. Aleluia. Aí você vai entender que pregar é difícil. Consiste em uma exaltação excessiva da própria personalidade. Já viu aquela pessoa que você está perto dele e só ele que fala, só ele que fala, só ele que fala, só ele que fala, só ela que fala, só ela que fala, só ela que fala. Aleluia. Ela quer ser o centro. Ele quer ser o centro. Quando você vai falar, tá bom, pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Teve um amigo meu que eu comecei na época a pregar, eu estava com desejo, rapaz, ó. Tinha uma pentecostal que o pai tinha me dado de presente. Para onde eu ia levar uma pentecostal? Aí ele disse, eu vou lhe ensinar a pregar. E eu, novo, rapaz, pensando que todo mundo era amigo, porque no começo a gente pensa que todo mundo é amigo. Não é verdade? Aí eles, vem cá que eu vou lhe ensinar a pregar. Lá vai eu. Ele
começou, sentou na cadeira de balanço e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Só falando dele. E eu pregava assim, e Deus fazia assim. Eu falava assim, e Deus fazia assim. Mas Jesus, eu quero aprender a pregar. Eu quero aprender a pregar. Esse camarada não para de falar, não, me ensinar a falar. Eu me ensinar a pregar. Quando deu 4h30 da tarde, 5 horas, já estava perto do culto da noite de domingo. Ele disse, rapaz, eu tenho que ir embora, eu vou ter que ir para a gente. Tu não vai dar um conselho da mensagem, não. Depois eu falo contigo sobre isso. Mas aquilo ali foi uma tapa na minha cara que Deus me deu para me aprender que o céu ainda continua aberto. Diz aí para alguém que está perto de você, Deus ensina quem tem desejo de aprender coisas espirituais. Aí eu vim para casa todo triste, abatido, dobrei meu joelho na minha cama e disse, nunca mais pedirei ajuda a ninguém para me ensinar a pregar. Eu disse para Deus, tu és a partir de hoje o meu professor. Abre a minha mente para entender a tua escritura. Abre a minha mente para entender a geografia bíblica, a ciência bíblica, a geopolítica bíblica. Jesus começou a abrir minha mente, eu comecei a pregar e alguém dizia, qual é o curso? Na época eu não fazia curso, hoje eu sou formado pela misericórdia de Deus. Alguém dizia, qual é o curso que tu fez? O curso do céu. Ligava o 00 e pedia papai a mensagem. Ligava o 00 e pedia papai a mensagem. Deus está dizendo para você, se afaste de soberbo, se afaste de prepotente, porque Deus vai te revelar tesouros escondidos e na tua boca a espada que vai sair é afiada. Deus vai te ensinar coisas que tu nunca imaginavas que um dia saberias. Aleluia! Glória a Jesus. Deus que mostra demônios soltando mentes de pessoas nessa noite aqui. Deus está retirando as costas aqui, ó. Aleluia! Tu vai ser um vaso de honra. Tua família vai agradecer a Deus porque tu estás na casa. Tu até deixa de trabalho o tempo, mas a partir de hoje, Deus vai dispensar sobre ti pérolas preciosas. Pérolas preciosas do mundo espiritual descem aqui no Planalto pelos olhos da fé. Eu estou vendo Jesus depositando sobre nós. O teu coração vai ferver por Deus. O teu coração vai ferver pela presença. Tu vai ter desejo de vir para ciclo de oração. Tu vai ter desejo de vir para consagração. Tu vai ter desejo de pregar na evangelização. Tu vai ter desejo de empurrar o carro do evangelismo, subir ladeira, descer ladeira aqui no Planalto, porque o fogo vai até voltar e não vai se apagar. Recebe fogo, 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 fogo. É noite ou não para receber o que desce. Enche esta casa de glória, porque o céu está me dizendo, eu abro caminhos, eu abro meios. Eu abro meios e abro caminhos, obreiros. Deus está abrindo caminho, abrindo caminho, abrindo caminhos. Tanta coisa para a gente falar, mas vou encerrar. Agora, só vou levar ser 18. É muita coisa que Deus me orientou para falar com vocês aqui. Versículo 11 no final diz assim, condene, diga comigo, condene. Olha para cá, bem encerrar. Quando alguém for dizer assim para você, sai disso daí, deixa a igreja, vai para o culto hoje não. O que é que você vai fazer? Você vai condenar. Diga comigo, eu vou condenar. Aprenda a dizer não para pessoas e dizer sim para Deus. Glória a Deus! Versículo 18, Paulo diz, depois de muitas orientações pastorais, não vos embriagueis
embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Pergunta para alguém aí, tu viesse aqui para ser cheio? O Senhor pastor, fiquemos em pé. A banda se prepara, a igreja vai usar vocês. Mais uma vez. Andai como filhos. Vamos falar bem forte para você ir para casa, guardando esse tema. No 3, você vai dizer: eu vou andar como filho da luz. Quem entendeu, diz amém? Amém. 1, 2, 3. Eu vou andar como filho da luz. Mais uma vez. Eu vou andar como filho da luz. Mais uma vez. Eu vou andar como filho da luz. Mas a gente vai cantar um hino aqui, porque é a necessidade da gente hoje. Cadê o pessoal que canta? Prepara o microfone. Eu vou começar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Fecha os olhos para adorar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Mais uma vez, todos. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Vamos, mais uma vez. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Quem ama o seu nome, cante! Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, como eu amo seu nome. Cante! Qual é o som? 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 Como eu amo seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço.
anunciar que não é batizado, venha também. Se tiver algum irmão de idade que não é batizado, venha para cá. Deus está me dizendo que tem mais gente aqui que não é batizado. Pode vir. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Tem mais. Deus grande. Eu creio. Se prepara para cantar a labareda de fogo do Jefferson Sueli. Louvado seja teu nome. Abra a boca para dar glória. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vamos primeiro fazer a oração por essa moça. Porque Jesus está me dizendo que é um negócio da tua mente, minha filha. Mente. O diabo tem uma fúria na tua vida muito grande. Que fúria terrível. Que desespero, agonia, ansiedade. Aleluia, Jesus. Mas hoje o Espírito de Deus vai se mover dentro de ti. Vai arrancar de ti a amargura, a inquietação da tua alma e vai tirar de ti esta noite por causa do teu comprometimento em aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Deus está dizendo para ti: eu te quero na minha casa. Não sai nem para a direita nem para a esquerda, na minha casa. Porque o que Deus tem contigo é dentro da casa do Pai. Eu creio, Jesus. Porque você é muito sensível fora. Tu já não desceu, não foi embora. Porque Deus te sustentou no livramento. Mas Deus hoje te cercou aqui nesse sábado para te trazer para os pés dele. Tu crê nisso? Fique firme. Repita-se comigo. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E diga assim: me aceita como filha. Levanta a mão para cá. Ore como se fosse você por ela. Jesus, estamos aqui dentro da tua presença. Para nós é o maior presente que o Senhor nos dá, Senhor, nesta noite. Te apresentamos esta moça, Senhor. Perdoe os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. Firme os seus passos em ti, na tua palavra. Vai repreender todo espírito de ansiedade, todo início de depressão que está tentando dominar a vida desta menina. Em nome de Jesus eu te repreendo agora. Sai. Jaqueline, vem cá, ore por ela. Em nome de Jesus agora. Toda força maligna contra a vida desta moça, pelo poder que há no teu nome, nós neutralizamos agora desejo de suicídio, todo espírito suicida que está tentando injetar na mente dela, Pai, o cessear de sua vida, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, vai alegrando, vai tirando a ansiedade, vai derramando sobre ela um bálsamo, um refrigério, vai dando sonho, vai tirando a insônia, vai tirando o apego à tecnologia, o apego às redes sociais, vai fincando seus pés na palavra, para ela ter desejo de ler Bíblia, de orar. Em nome de Jesus, segura aí, em nome de Jesus. Se tiver alguém atrás, segure ela para ela não se machucar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai visitando a tua filha agora, porque no teu nome há poder, e no teu sangue há poder. Toda a legalidade do mal, nós repreendemos agora. Não tenha medo não, que isso aqui é mistério na vida. Jesus libertou. Se acostume, porque você quando estiver pregando e cantando, você vai ver. Oh meu Deus, que estás aqui. E se tiver algum jovem aqui de farda, que está com a capa de crente, mas está desviado, é noite de você voltar para Jesus. Aleluia! Glória! Se você quiser, a oportunidade está aberta. Eu vou orar por você para Jesus lhe dar vitória e lhe libertar disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a boca para glorificar. Feche os olhos que está aqui. Os irmãos obreiros, se você descer, me ajuda aqui, desça aqui no meio dos jovens. Jovens, abra a boca e começa a dar glória. Não está dizendo que é o batismo do Espírito Santo, revestimento de poder. Como é que eu faço para receber? Creia. Como é que eu faço para receber? Terceiro, peça, insista,
porque o céu é tomado por esforço. Eles vão começar a tocar labareda de fogo e cantar. E depois de 1 minuto eu vou começar a orar. Começa a cantar, abre a boca para a glória. Porque Jesus pode te batizar sem precisar da minha oração nesta noite. Em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Pois desistiram, voltaram pra cá, aí ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos 4 cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Entre boca para glorificar, abre a boca para glória. Vem, Senhor. Profetiza, a casa está tomada pelo Deus que manifesta luz, 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 luz. Eita, confirma aqui, cadê o sofrer para me ajudar, confirma. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se o som, os 4 cantos o vento soprou. E cumprindo-se de todos reunidos no mesmo, quando de repente ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa de sabores cidades, e foram vistas por ali línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus vai te tomar da forma de frente. Vem como Labareda de fogo, vem como labareda de fogo. e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos encantos. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos encantos. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um O de nós. aniversário não vai te parar, o mundo não vai te parar, você vai avançar. Olha aqui, ó. Adorado entre nós, desejado aqui, mas nada se compara.
Ele vem